a AIDS continua por aí. E você, tem tomado suas precauções? Agora, no Bem Viver. Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui com a doutora Carolina Ali. Doutora Carolina é médica infectologista, né? Inclusive é a presidente da Comissão de Infecção Hospitalar aqui da Santa Casa Misericórdia e é professora, colega minha, inclusive, aqui na Escola de Medicina da UFOP. Carolina, te agradeço muito a presença, ter aceito o nosso convite para a gente conversar hoje. E um tema muito importante, né? Nós estamos aí, dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Enfrentamento à AIDS, então acho que a entrevista hoje é uma entrevista muito oportuna e lembro a todos que nós estamos ao vivo, né? Então teremos oportunidade aí de perguntas da nossa audiência. Por que apesar dessa quantidade enorme de programas e de divulgação acerca dos riscos de contaminação e de como as pessoas podem se precaver, podem evitar a contaminação, os índices da doença ainda não baixam como deveriam baixar? Boa noite. Não se sabe bem por que algumas pessoas não são atingidas pelas campanhas, né? A gente sabe que camisinha tem que usar, mas a gente sabe que na prática quem usa, quem não usa não se sente atingido por aquelas informações, né, Leonardo? Então, até por isso que as estratégias do Ministério da Saúde mudaram um pouco. Hoje em dia, eles usam a estratégia combinada de prevenção. O que é isso? Além do uso da camisinha, algumas outras medidas para tentar diminuir a incidência no Brasil, né? E quais que seriam elas? Tratar precocemente, começar o tratamento mais rápido para as pessoas que têm o HIV, porque tratando a gente evita que elas transmitam. Exatamente. Tá? Existem aquelas estratégias de profilaxia pré e pós-exposição. O indivíduo que teve uma relação ou alguma situação de risco, ele pode buscar um atendimento até 72 horas depois desse incidente para utilizar os antirretrovirais e com isso prevenir, né, a infecção. Sim. Existe a PrEP, que é a pré-exposição, né, a profilaxia pré-exposição, que o indivíduo, ele não tem o vírus, mas ele usa o antirretroviral, ele é considerado de extremo risco, ele usa o antirretroviral para evitar a contaminação, ele usa constantemente. Além disso, outras estratégias, né, o tratamento das gestantes, para evitar a transmissão da mãe para o filho, né, a transmissão vertical. A divulgação de informação, né, que é um pilar importante também. Mas não se sabe, claro que é muito ainda centrado no uso do preservativo, mas os jovens, né, igual a gente tem visto, né, a incidência altíssima entre jovens, não se sabe muito bem por quê, né, mas... A impressão, na verdade, que muitas vezes a gente tem, né, porque principalmente o paciente mais jovem, né, ele não acompanhou a explosão da epidemia, como, por exemplo, pessoas da faixa de 40 a 50 anos de idade, que muitas vezes morrem de medo, porque viram a epidemia explodindo. Não que a epidemia não exista, mas viram explodindo e as pessoas morrendo, né, em decorrência. Exatamente. Né? Elas viram aquela época que a AIDS tinha cara, né? Exatamente. Que nós tínhamos artistas, né, que emagreciam muito, famosos, que emagreciam, perdiam cabelo e tal. Então, hoje em dia, os jovens, eles sabem que, tratando corretamente, a pessoa não adoece. Então, talvez tenha havido uma redução do medo. Sim. Né? Então, tanto que as estratégias publicitárias hoje mudaram, que a AIDS existe, tá aí, tem, né, as pessoas têm tratamento. Não tem cara. Não tem cara, mas que é melhor evitar. Sim. Né? Mas, realmente, os jovens de hoje não viveram o início da epidemia na década de 80, 90, né? Exatamente. E talvez uma das questões importantes também de ser desmistificada, né? A gente escuta de vez em quando por aí, ainda mais a gente que convive em ambulatório, hospital, coitado, principalmente paciente mais jovem, que acha que não existe risco se você tiver relações sexuais, por exemplo, por via vaginal. Né? A gente sabe que existe, né? Então, como é que a gente poderia colocar isso para a população? Não, e você está falando de jovem, mas talvez até mais difícil nas pessoas mais velhas. O homem, ele acha que não pega doença de mulher. Sim. Então, se ele é heterossexual, ele acha que ele está seguro. Liberado. Né? Mas, de forma alguma.
Realmente, a forma de transmissão, a principal via de transmissão é pelo sexo anal. Mas em segundo lugar vem o sexo vaginal e em terceiro lugar o sexo oral. Sim. Então, inclusive, o sexo oral sem preservativo pode transmitir o HIV, além de outras DSTs. E qual seria a orientação, por exemplo, uma pessoa que teve algum tipo de contato de risco, né? Como ela deve proceder, né? Porque a gente sabe que muitas vezes demora um tempinho para você ter uma soroconversão, né? Que é o termo que a gente utiliza médico, né? Mas se a pessoa teve algum tipo de contato, como é que ela deveria proceder? Bom, até 72 horas depois desse contato, se é classificado um contato de risco mesmo, né? Não é para qualquer relação. Ela pode procurar um serviço de urgência. Aqui em Ouro Preto a porta de entrada é a UPA, né? E aí ela vai passar por uma conversa com o profissional médico e conversando com o médico vai avaliar junto com o risco, se há o risco. Se existe esse risco, ela vai utilizar o antirretroviral. Sim. Por 28 dias. É uso diário por 28 dias. Porque às vezes a pessoa acha que é uma pílula do dia seguinte, que vai tomar um comprimidinho só. Está resolvido o problema. Não é isso. Ela tem que usar corretamente os 28 dias. E com isso ela vai estar reduzindo o risco de adquirir essa infecção. Sim. Tá? E depois, né, de qualquer relação, existe esse período de janela imunológica, que é o período onde eu já contraí, né, supondo que eu tenha contraído a infecção. Já entrou em contato com o vírus, contraí a infecção, mas pode demorar até 3 meses para o meu exame se tornar positivo. Então não adianta, eu tive uma relação agora, saio correndo para fazer um exame para ver se eu peguei alguma coisa. Não é assim, né? A gente tem que ir repetindo, tanto que esse indivíduo que procurou o serviço de urgência e está fazendo a profilaxia, ele vai fazer os exames 30 dias e 90 dias depois dessa relação, para avaliar se houve ou se não houve transmissão. Algum tipo de contaminação. De HIV de outras DSTs. E esses kits que vão começar, parece, a ser vendidos agora nas farmácias, são kits de teste rápido para AIDS, para HIV. Eles têm uma eficácia adequada? Como é que funcionaria isso? Sim, tem sim. Eles têm uma acessibilidade, uma especificidade muito alta. O que é isso, né? São exames, são muito confiáveis. Sim. Tá? São muito confiáveis, ainda não tem data para que isso comece. Isso, na verdade, o Ministério da Saúde já está prometendo há muito tempo. Há algum tempo. Isso já era para ter acontecido há mais de 3 anos. E provavelmente o que virá é o teste do swab oral, tá? O paciente esfrega como se fosse um cotonetezinho na mucosa por dentro da boca, da bochecha. E esse teste funcionaria como um teste de gravidez, ele fica curado se é positivo ou se é negativo. Só que eu acho que isso vai ter que vir junto de muita informação. Sim. Né? Sim. Talvez até por isso que isso não tenha... você simplesmente disponibilizar o teste e pronto. Não quer dizer nada, né? A gente tem que ter informação para que as pessoas entendam que tem um período de janela imunológica, né? Que existem os exames que às vezes dão errados, falsos positivos e os falsos negativos, qual que é a repercussão disso, para onde que manda. Então eu acredito que ainda seja um problema de fluxo, porque a gente já tem esses testes liberados para uso aqui no Brasil. Sim. Então eu acredito que seja mais por causa de criação desses fluxos mesmo. Fluxos e de conscientização mesmo da população. Sim, com certeza. Entendi. Nós iremos para um rápido intervalo e lembrando que o nosso programa é um programa ao vivo e você que está em casa tem a possibilidade de fazer perguntas aqui para a professora e doutora Carolina, né? As perguntas serão feitas no nosso último bloco. O telefone é o 3559-3903 e o WhatsApp 98879-4985.